Olá pessoal, boa noite. Eu andei percebendo que alguns colegas estavam encontrando um pouco de dificuldade porque não observaram todos os vídeos que foram postados no decorrer das aulas. Nós temos os vídeos que trabalham a função igual C e temos alguns vídeos aí que trabalham também a questão de calcular porcentagem. Então, só para esclarecer algumas dúvidas que ficaram, então nós iremos montar aqui uma planilha exemplo, de forma que possamos aplicar porcentagem juntamente com a função igual C, beleza? Então nós vamos criar uma planilha de produtos, né, onde eu vou colocar assim, ó, venda de produtos. Nessa planilha venda de produtos, eu vou ter aqui o lucro, né, e vou ter cá embaixo aqui um índice percentual do lucro. Esse índice percentual do lucro vai ser de, por exemplo, de 35%, né? Eu tenho aqui o ICMS, que será de 11%. Cá abaixo eu tenho o produto, preço de compra, quantidade, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a largura da célula para cada um dos itens. Aí aqui eu tenho taxa de transporte, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E por último, né? Por último não, né? Vamos colocar aqui vou botar assim, ó, percentual do lucro. Percentual não, vou calcular mesmo. O lucro e ICMS. E aqui eu tenho o preço de venda. E por sua vez aqui eu tenho o preço total de venda. Nós iremos aplicar uma fórmula para cada uma dessas células. Vou incluir só dois ou três produtos no máximo. Aqui caneta, caderno e borracha. Bom, já tenho aqui os produtos cadastrados. A caneta, ela tem como preço de compra, vou incluir aqui 80 centavos, então dá 0,8. 0,80. O caderno vou colocar 3,60 para preço de compra. E a borracha 0,25 centavos. Pois bem, vou selecionar e transformar tudo em formato de número de contabilização, que é moeda, né? A quantidade é o seguinte: a caneta nós vamos colocar 1.200 canetas, o caderno 450 e a borracha nós temos 3.000 borrachas. A taxa de transporte, que eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, taxa de transporte. Essa taxa de transporte ela vai ser o seguinte: C a quantidade for maior que 1.000, vírgula, então será de 2% do P compra.
senão será de 3% do P compra. Então vamos aplicar aqui, ó. Aqui é que está a situação. Eu vou aplicar um percentual dentro de uma condição. Qual é a condição? A quantidade tem que ser maior que 1.000. Então vou lá começar com a fórmula igual C. C, abriu parênteses, a quantidade, no caso aqui eu estou na linha 7, é C7. Se C7 for maior que 1.000, então eu vou pegar o preço de compra, que é B7, e vou multiplicar pelo índice percentual, que é de 2%. Caso contrário, eu vou pegar o preço de compra, que é B7, e vou multiplicar por 3%. Ele vai fazer automático. Se for maior que 1.000, ele multiplica por 2%. Caso contrário, ele multiplica por 3%. Pronto, eu vou fechar o parênteses. Ao pressionar Enter, ele já coloca o resultado do índice percentual. Puxo para as células de baixo. E vou formatar como moeda. Aquilo ali é a taxa de transporte sobre aquela mercadoria lá, ok? Agora eu tenho o lucro. O lucro já tem um índice percentual lá em cima, tá? Para calcular o índice percentual sobre um valor, vai ser igual àquele valor multiplicado pelo índice percentual. Mas como já foi dito na aula passada, esse índice percentual do lucro aqui eu tenho que travar. Eu tenho que travar. Então, olha bem aqui, ó. Olha lá, eu tenho que travar esse índice percentual. Logo, para travar esse índice percentual, eu tenho que formatar ele como moeda. Aqui, ó, perdão, tenho que travar esse endereço de célula. Aí eu expliquei para vocês que eu tenho que colocar o símbolo do dólar na frente do um e na frente do outro para ele travar aquela célula. Estou criando, por sua vez, uma referência absoluta. Agora, quando eu puxo para os outros produtos, observem que o B não sai do B3, olha lá. O B7 pulou para B8, mas o B3 permaneceu. Olha aqui embaixo, olha lá, o B8 pulou para B9, mas o B3 permaneceu. A mesma coisa vai acontecer com o ICMS, que ele já tem a taxa lá. Então vai ser igual o preço de compra multiplicado por esse índice percentual aqui, ó, do ICMS, que eu vou ter que travar esse índice percentual. Com o quê? Com dólar. Olha lá, travei o B4. O B7 não, porque é para pular para B8 e para B9. Mas o B4 ele não pode pular, ele vai ser sempre B4. Pressionei Enter, seleciono lá e já tenho a fórmula. Agora eu vou calcular o preço de venda. O preço de venda, eu vou colocar a fórmula aqui embaixo, ó. P, venda, vai ser o seguinte. P, compra, mais taxa transporte, mais lucro, mais ICMS. Como aplicamos essa fórmula? Vamos lá, ó. Igual o preço de compra, que é B7, mais a taxa de transporte, que é D7, mais o lucro, que é E7, mais o ICM, que é F7. Vou pressionar Enter, já tenho o preço de venda. Seleciono e puxo para as células de baixo. Só está faltando calcular o preço total de venda, que é esse preço de venda multiplicado pela quantidade, que aí eu vou ter o preço total se eu vender todos os produtos. Vou colocar aqui a fórmula aqui, ó, a descrição da fórmula, para vocês não ficarem perdidos. Aqui, ó, vou colocar assim, ó, P total de venda vai ser igual ao quê? O P venda vezes a quantidade. Tá aqui a fórmula
Então vou colocar lá, igual o preço de venda, que é G7, que multiplica a quantidade, que é a C7. Enter, seleciono e puxo a fórmula, já está tudo calculado ali direitinho. Posso selecionar o título aqui, ó, mandar mesclar e centralizar. Se eu quiser colocar uma grade para organizar os dados da minha planilha, vou lá em bordas, aqui, ó, e aplico a grade em toda a minha planilha. Pronto. Observem que aqui, ó, a taxa de transporte tem toda uma regrinha. Se a quantidade maior que 1.000, 2%, caso contrário, 3%. Agora, o lucro, ele trabalha com a referência absoluta lá de B3 e o ICM trabalha com a referência absoluta de B4. Ambos aqui da referência absoluta foi falado na aula passada e o cálculo de índice percentual em cima da taxa de transporte como uma condição foram faladas em aulas anteriores e existem vídeos postados nas aulas anteriores explicando isso. E agora eu dei só um reforço para que vocês possam pegar as planilhas que ainda não foram desenvolvidas, tentar fazer o desenvolvimento delas e me encaminhar para tentar recuperar as notas que ficaram abertas até então. Ok, pessoal? Então fica aí a dica, fica a planilha exemplo para vocês e até mais. Deixa eu só consertar aqui esse então que está em não. Aqui ó, tem um errinho de digitação aqui, que é em então. Beleza? Então um abraço para vocês e